Boa viagem, e aqui eu agradeço por ele estar cedendo esse espaço e conversando com a gente. Muito obrigado, a alegria é minha. Moro em Praia do Forte, mas Recife é uma cidade que sempre me deixa boas recordações e eu não posso passar 2 vezes sem vir a Recife. Então, quando eu venho a Recife, a alegria é muito grande. Não só são realizados shows com o nosso intermédio, nós fazemos também futebol. Eu lembro que eu levei o Botafogo para jogar com o Náutico em Serra Talhada. O pessoal de Serra Talhada deve estar lembrado. Náutico e Botafogo, não me lembro o ano, mas eu levei em Serra Talhada. Náutico e Botafogo, do Rio de Janeiro. 2 de janeiro. Bom, eu queria começar para que as pessoas possam entender. 15 mil shows, isso vai de todas as classes musicais. Mais de 15 mil eventos, não é somente shows. Eventos. Que tem futebol também. A última vez que a seleção brasileira jogou amistoso em Recife, foi eu que trouxe para jogar com a Polônia. Em César Sampaio ali atrás, o Brasil vai se ajeitando no princípio do jogo. Roberto Carlos tocou para Túlio, arriscou, bateu! Gol! Que golaço do Túlio! Foi no mês de junho de 1994. A seleção brasileira. A seleção brasileira. Lembro. Então, assim, não é somente os artistas, mas também eventos com jogos. Jogos de futebol. A equipe que eu mais contratei foi o Vasco da Gama, que é a minha equipe de coração, 93 jogos. Em segundo lugar, o Flamengo, 89 jogos. Tem uma história muito grande aqui no Recife, uma bonita história. Seus investimentos na sua área artística aqui no Recife foram muito centralizados. Mas onde é que se originou o Pinga, o nome Pinga, e de onde o senhor é? Bom, Pinga, primeiro quero dizer que eu não bebo nada, absolutamente. O nome Pinga é por causa do Vasco da Gama, que tinha um jogador nos anos 50 por nome de Pinga, e eu estudava no Salesiano em Aracaju, e um padre que é pernambucano lecionava lá. E eu jogava bola no Salesiano, ele me colocou o nome de Pinga em homenagem ao Pinga do Vasco da Gama, por eu ser vascaíno, ele me colocou esse nome e não saiu mais de maneira alguma. O senhor é de Sergipe, né? Eu sou pé-gipano. Pé-gipano? Pé-gipano significa Pernambuco e Sergipe. Que eu sou cidadão pernambucano, sou cidadão recifense, sou sergipano de nascença, nasci em Propriá. A cidade onde eu nasci, eu gosto muito dela, tanto é que ao invés de eu vir de avião, eu venho de carro, que é para passar em Propriá, tanto na ida quanto na volta. Eu tenho muito orgulho de ser propriaense e muito orgulho de ser pernambucano e sergipano ao mesmo tempo. Mas o senhor se considera o maior empresário da América Latina no sentido de shows, de volume de eventos? Em quantidade de eventos, eu acho que no mundo não tem uma pessoa individualmente que tenha mais shows do que eu. Mais eventos do que eu não acredito que tenha. Pode haver, mas eu não acredito de maneira alguma. Até porque as pessoas não vão perder o tempo todo fazendo eventos. E eu, desde 1966, que não parei de maneira alguma, e o responsável por tudo isso chama-se Newton César. A Índia fui em férias passear, tornar realidade um sonho meu. Eu comecei a fazer shows com Newton César, o resultado foi tão bom que eu não parei mais. O senhor começou em que ano os shows?
18 de agosto de 1966. O primeiro artista que eu contratei foi Roberto Carlos. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, que noche bella. Depois, Renato e seus Luqueves. Choro sem cessar por você, meu bem. Desde que você se foi pra não voltar. Depois, Martinho da Vila. Andei de trem atrasado do trabalho ia pra aula, sem jantar e bem cansado, mas em casa meia-noite. Aí você me pergunta, por que é que você diz que o responsável é Nilton César? Porque com esses três eventos, todos eles me deram prejuízo, por falta de prática, estava começando. E o Roberto Carlos, eu achei de fazer 2 shows no mesmo dia. Naquela época, os pais não deixavam que os filhos saíssem para shows, que o Roberto Carlos não era bem visto. E hoje, quem mais gosta de Roberto Carlos é quem detestava naquela época, porque ele modificou muito. O Roberto Carlos começou mandando todo mundo para o inferno. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Depois veio Jesus Cristo, Nossa Senhora, o Terço e muitas músicas religiosas. Então hoje todo mundo gosta do Roberto Carlos. E naquela época, o primeiro show, que foi às 20 horas, o resultado foi excelente. O segundo, que foi às 23 horas na mesma cidade, não foi bom, que foi no estádio, foi tarde e não deu praticamente ninguém. Eu esperava no mínimo 15 a 20 mil pessoas e deu 1.287 pessoas. Puxa vida, o senhor tem assim uma precisão muito forte com números, né? É isso que as pessoas falam, que dizem que o senhor tem uma memória fotográfica sobre números, é preciso com os números. O senhor está hoje com 80 anos, mas a sua memória, a memória é privilegiada. 81, porque em agosto eu completo 81. E o primeiro show que eu fiz fora do meu estado, Sergipe, foi o Roberto Carlos. Em 1972, no dia 2 de março, eu fiz Fortaleza, uma quinta-feira. A sexta-feira, dia 3, foi em Natal. Dia 4 foi aqui no sábado, um show patrocinado pelo Bom Preço, do meu amigo João Carlos Paes Mendonça, foi quem contratou esse show. E no dia 5 eu fiz a minha cidade, Propiá, e no mesmo dia Aracaju. E em Propiá, o público não acreditava que o Roberto Carlos fosse a Propiá. O pessoal ficou na praça, não comprou ingresso de maneira nenhuma. E vocês que eu guardo números, realmente eu guardo. Deu 1.285 pagantes. O que fiz? A praça estava super lotada, como foi a cidade que eu nasci, nada melhor do que eu dar ao público da minha terra este presente. Abrir os portões para quem estava na praça entrar e assistir o show. E quando o Roberto Carlos tomou conhecimento que Propiá foi onde eu nasci, ele disse: Pinga, esse show não vou lhe cobrar não. E ele não sabia que o público que estava lá dentro foi um público que eu coloquei e não cobrei nada, porque deu 1.285 pagantes somente. Foi um ato de generosidade, né, seu Pinga? Como? Um ato de generosidade, né? Exatamente. Olha, eu quero, inclusive, agora as pessoas que estão aí começando, aí chegando, assistindo a nossa live, eu estou aqui conversando
com o José Carlos Mendonça, o popular Pinga Promoções, ficou bastante famoso, até pelos trabalhos que fez com Roberto Carlos e outros artistas. Na verdade, são mais de 15 mil shows. Pelo volume de eventos, não shows, mas eventos, porque também trabalha com futebol. Se considerava, como Faustão, o apresentador, disse algumas vezes em seu programa, que o Pinga era o maior empresário da América Latina. Ele falou isso no início, mas o áudio não estava conectado, né? Eu pergunto mais uma vez, só para fazer um reforço. O senhor se considera o maior empresário da América Latina? Bom, eu não me considero o maior. Em quantidade de eventos, eu posso dizer que tem um recorde praticamente mundial, em quantidade de eventos. Agora, isso aí não quer dizer que seja o maior. Porque, para mim, o maior empresário que esteve na América Latina chama-se Marcos Lázaro. Esse daí a gente tem que tirar o chapéu e oferecer referendos a ele. A Marcos Lázaro, un hombre de gran prestigio en Brasil, tantas y tantas atenciones que ha tenido con la televisión mexicana y el habernos conectado, Marcos, con tantos artistas tan importantes de Brasil. Porque o Marcos Lázaro, todos os artistas brasileiros estavam na mão do Marcos Lázaro, todos. A lista de artistas, o senhor fez muitos shows. Elba Ramalho me parece que foi o maior número de shows. Não, Elba Ramalho, eu tenho um recorde de shows realizados com ela. São 401. Vem cuidar de mim. Só teu paraíso é quem me faz viver feliz. Depois de Elba Ramalho vem Roberto Carlos com 285. Chico Anísio, 285. Luiz Gonzaga, 285. Ser sertanejo, senhor, é fazer do fraco forte, carregar asa ou sorte, comparar a vida com morte, é nascer nesse sertão. Entendeu? Como o senhor fala, Luiz Gonzaga, na sua biografia é dita que ele era o seu artista exclusivo? Só teve um? Só teve esse, exclusivo, só teve esse. Ele me telefonou do Rio, disse: Pinga, eu estou indo para Exu e eu queria falar com você no aeroporto, estou chegando. Aí disse a hora que estava chegando, às 15 horas. Eu posso encontrar com você no aeroporto? Eu digo, com todo o prazer. Quando cheguei no aeroporto, ele disse: Pinga, eu quero que você tome conta da minha agenda. E eu não ia dizer de maneira alguma para ele, não, ele me falando pessoalmente isso. Então eu fiquei 2 anos como empresário dele e, para mim, Luiz Gonzaga é um dos artistas mais nobres que existe. Uma certa vez, passando por Custódia, que é perto de Serra Talhada, ele viu um circo com a lona furada. Aí ele disse: Pinga, vamos entrar. Aí que eu quero falar com o dono do circo. Chegando lá, ele chamou alguém do circo: eu quero falar com o proprietário. Aí foram chamar o proprietário disse: Senhor Luiz Gonzaga, ele disse em carne e osso, bem assim: eu quero que você anuncie aí que o Luiz Gonzaga vai cantar hoje nos seus circos. Mas como eu não vou poder lhe pagar isso, eu não disse que vou lhe cobrar, eu disse que vou cantar aí. Aí ele botou o carro na rua, dizendo que o Luiz Gonzaga ia se apresentar e tal. O circo superlotou. Aí ele perguntou: quanto eu devo? O proprietário disse: a mim você não deve nada. É um presente que eu estou lhe dando para você comprar a lona e colocar no circo. E vou voltar por essa região daqui a uns 30 dias. Você vai estar aonde? Ele disse: olha, provavelmente eu vou estar em Serra Talhada. Ele disse: eu vou entrar em Serra Talhada e se você estiver lá,
eu vou mandar você anunciar que eu vou fazer outro show. Isto é, se você comprou a lona para colocar no circo. Aí ele voltou para ser secretário do circo, estava lá com a lona nova e tudo. Ele fez novamente outro show e não cobrou nada para esse cidadão. Se esse cidadão ainda existir, ele vai lembrar disso, que o Luiz Gonzaga era uma pessoa que, se ele pudesse ajudar o mundo, ele ajudava, entendeu? E eu jamais poderia rejeitar um convite dele. E que também recebi o convite do Roberto Carlos para ter ele como exclusividade, e não quis, de maneira alguma, porque eu sabia que não ia dar conta, até porque o Roberto Carlos é um artista internacional, e como eu não domino bem o inglês, preferi não aventurar, entendeu? Deixei que ficasse à vontade. E ele, na época, estava com o maior empresário que eu considero, que era o Marcos Lázaro. E ele se ofereceu para ficar comigo e eu não quis. Hoje, a sua ligação com o Roberto Carlos vai além do profissional, não é isso? Mais como amizade que como profissional, entendeu? Porque se fosse como profissional, o meu desejo é trazer o Roberto Carlos para que eu encerre as minhas atividades com ele aqui com o show no Geraldão. Mas fica muito difícil, até porque o show dele está muito caro e não vai de maneira alguma ter condições de pagar o que ele realmente pede porque merece para fazer no Geraldão, não vai se pagar. Então, infelizmente, não vai ter condições de realizar o meu sonho. Agora, eu assisti uma vez o programa de Chico Anísio, e no momento do programa participava do quadro Alberto Roberto, o Agnaldo Timóteo. Ele faleceu recentemente, o qual eu tive a honra de conhecer através do senhor. E posso dizer que tive uma ligação bem próxima, mas tudo isso graças ao prestígio que o senhor tem com os artistas. Se falam que no nosso estado de Pernambuco, que o senhor é o pai dos artistas, é considerado o pai dos artistas do Brasil. E Agnaldo Timóteo, Chico Anísio dizendo que estava, acredita, se eu não estou enganado, foi na Bahia, um show, houve um evento, uma situação lá, ele até brincou que o camarada tinha zombado da roupa de Agnaldo Timóteo, porque era cor de rosa. Tocou agora em uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, estou bastante chocado pelo que ocorreu há pouco tempo atrás, o falecimento do Agnaldo Timóteo. Agnaldo era muito amigo meu, inclusive teve em Praia do Forte, na minha casa, fazendo show para convidados meus, sem me cobrar nada. Estava marcado para o dia 6 de agosto, data do meu aniversário, ele ir novamente em Praia do Forte para fazer um show para convidados meus. Infelizmente, houve esse destino que Deus o levou para que ficasse ao seu lado, porque ele era muito explosivo, mas uma pessoa que tinha o coração incrível. E essa ocorrência daí, o Agnaldo, ele não queria segurança. O pessoal ficava tirando onda com ele, que ele estava de blazer, né? Um blazer de rosa e tal. Aí ele disse, não, deixa que eu vou passar no meio deles, não tem problema não. Uns 10 dá para enfrentar. E passava no meio de todos eles, eu ando com rosa, agora sou mais homem do que vocês que andam de azul. E enfrentava qualquer um. O Agnaldo sempre foi uma pessoa explosiva, mas de um coração imenso. Eu estou muito triste em falar agora o nome de Agnaldo pelo que ocorreu com ele há dias atrás. Infelizmente foi uma morte precoce. Uns 4 dias antes dele se hospitalizar, conversei com ele, ele não disse nem que ia para o hospital, porque ele não tinha problema algum, hospitalizou-se, depois eu não conversei mais com ele.
Só vim saber quando ele faleceu, 15 dias depois. 15 dias depois que eu falei com ele, uns 4 dias ele foi para o hospital e 15 dias depois ele faleceu, infelizmente. Amigo Pinga, eu aproveito agora para falar sobre a sua trajetória. Se eu comecei em 1966, nós estamos em 2020. Então são 54 anos, né? São 66, 54 anos no meio nessa atividade. Realmente eu praticamente não aguento mais. Pretendo encerrar a minha carreira até o ano 2022, se daqui para lá eu estiver vivo, eu pretendo continuar até 2022. Depois eu vou dar um ponto final, quando aí eu vou fechar os 16 mil eventos. 16 mil eventos. O senhor pode dizer que já fez tudo que gostaria de ter feito, ou tem algumas coisas que o senhor tem alguma frustração em algum sentido? Realmente a gente nunca pode dizer que fez tudo. A gente fez alguma coisa procurando dar o melhor. Mas tudo que a gente pretendia fazer ainda não foi feito. Mas se Deus quiser, vou chegar ao ponto de dizer, bom, realizei o que queria. E esse ponto final está próximo. O senhor se orgulha de alguns artistas dizerem que a palavra de Pinga é um cheque assinado? Olha, eu fico grato pelo reconhecimento deles e até hoje eu sempre procurei honrar com aquilo que acertei. E muitos artistas dizem que foi após a morte da Maria Rita. Não fiz contrato de maneira alguma. Foi na palavra. E tinha gente oferecendo 10 vezes mais do que eu estava pagando. E ele disse, não, eu já aceitei com o Pinga. Se você quiser fazer alguma coisa, procura o Pinga. E isso daí eu acho que foi muito gratificante e me deixou muito honrado e satisfeito. Eu dei uma olhada lá na lista de artistas. O senhor já realizou shows com o A-ha. Information Society. Ray Conniff. Tudo. La nieve se fundirá en tu manantial, agua de limón, agua de limón. Os Mamonas também, o senhor... Mamonas Assassinas, exatamente. Legião Urbana. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal. Julio Iglesias. Já não sei mais o que faço, nem meu coração me diz. Charles Aznavour. Eu fiz também uma artista africana por causa de uma música
só uma música. Pata Pata. Se você tiver essa música, bote que o público vai lembrar. Essa música Pata Pata tocou demais no Brasil todo. E por causa desta música eu contratei uma turnê da Miriam Makeba. O senhor também trabalhou, realizou um evento pela lista lá com Jimmy Cliff. Cantor Jimmy Cliff. Jimmy Cliff. O senhor teve uma participação, acredito que foi um contato com a produção de Michael Jackson. Como foi a sua participação da vida de Michael Jackson? A data seria no dia 3 de outubro de 1992. Puxa vida. Ia fazer em Recife, no estádio do Arruda. Cheguei a oferecer $1 milhão e a produção dele me pediu 1.200.000, que o 200 seria um rateio do... Eu não aceitei, isso que só pagava até $1 milhão. Não foi aceito, ele fez 2 shows no Rio de Janeiro, inclusive foi ruim que o segundo show não deu nem $700 mil de renda bruta e eu daria $1 milhão na mão dele. Infelizmente não aceitou e ele fez 2 shows no Rio de Janeiro. Ia ser o primeiro show no Brasil de Michael Jackson, ia ser aqui em Recife no dia 3 de outubro de 1992. A história musical, como vocês estão observando e estão acompanhando aqui, conversando com o Pinga Promoções, é fantástico, porque a gente conheceu tantos artistas, tantos shows, a gente assistiu o show, mas por trás daquele evento, de uma estrutura, estava o empresário, Pinga Promoções. Tem um show que eu quero ressaltar, que eu fiz Belém, Recife e no Rio, em São Januário. Foram 3 shows com Menudo. Aqui em Recife, a iluminação não chegou em tempo. Então o que eu fiz? Conversei com o eletricista do Arruda, que foi feito no Arruda, para dar um curto-circuito e deu um estalo para que o transformador tivesse um problema e a iluminação, como não chegou, eu falei, me desculpa o público de Recife, de que não dava para fazer com a iluminação que ele estava fazendo por causa do curto-circuito, mas não foi. Aqui em primeira mão estou lhe dizendo, foi uma obra feita por mim para que o público tomasse conhecimento que não ia ter iluminação do artista em função do curto-circuito que deu no transformador e foi feito com a iluminação do estádio. Esse show do Menudo, me lembro, deu 37 mil pagantes no Arruda. Foi um show que me marcou recordações e eu tinha que esclarecer isso para o público de Recife, que é uma das cidades que, aliás, a capital que eu mais gosto do Brasil, primeiro Brasília, segundo Recife, aonde eu sou cidadão recifense. Vou fazer uma pergunta aqui, uma pergunta, não sei se o senhor vai responder, mas é no meio artístico. Toda pergunta tem resposta. Muito bem. Algum artista lhe causou dor de cabeça? Essa pergunta me foi feita por João Alberto. Nelson Gonçalves me deu uma dor de cabeça incrível. E também o Luiz Caldas. O Nelson Gonçalves é uma história um pouco longa, eu não vou contar aqui para não tomar muito tempo. Tudo bem. E o Luiz Caldas, ele estava no Rio gravando e os músicos dele chegaram, foi colocado som e tudo. Eu tenho um irmão que é político e é Albano Franco, que é político também, contratou o Luiz Caldas na minha mão para fazer um comício. E o Luiz Caldas estava no Rio gravando, disse que não vinha, no dia dos shows que não vinha. Ele perdeu 3 voos, perdeu o voo da VASP, o da Transbrasil e o da Varig. Eu tive que fretar um jatinho da Líder para ir buscar ele em casa e trazer ele no jatinho. Para ter uma ideia, o valor que eu paguei no jatinho foi o valor que eu cobrei no show do Luiz Carlos,
200 mil reais. Era 200 mil do dinheiro da época. Então, tive um prejuízo muito grande. Mas honrei o meu compromisso. E o outro foi o Nelson Gonçalves. Essa pergunta me foi feita também por João Alberto. Nelson Gonçalves, eu fiz um contrato com ele de 5 shows, com o dinheiro da época, por 40 mil cruzeiros por 5 shows. Faltando aproximadamente 30 dias, me ligou dizendo que só vinha a razão de 17 mil. Fizemos um contrato de 17 mil. Aí, quando estava na semana de viajar, me liga a mulher dele dizendo que o Nelson Gonçalves só vinha por 35 mil em cada show. Eu digo, bom, falei com o Adelino Moreira, que além do compositor era empresário dele. O Adelino, a mulher do Nelson Gonçalves disse que o Nelson Gonçalves só vem a razão de 35 mil cada show. Começou a 8 e agora a 35. Como é que nós vamos fazer? Aí, Espinga, eu não posso fazer nada, porque a mulher dele é quem resolve tudo. Eu digo, tá bem, então vamos fazer o contrato. Fizemos o contrato. Eu digo, eu estava preparado para ganhar 50 mil e não para perder 50. Então, 50 mil eu já fiz isso com armação. Aí, disse, você vai me dar 60 dias para eu pagar os 50 mil, porque eu estou preparado para ganhar 50 e não para perder 50. Isso não tem problema, Pinga. Tá bom, então faz o contrato. Depois de cada show, eu paguei 25 mil. Quando fizemos 4 shows, eu já tinha pago 100 mil. Aí veio o último show. Que o último show foi em Caicó. Eu vou lhe dizer a você, foi no mês de setembro, aniversário do Iate Clube de Aracaju, aniversário da radiodifusora de Caruaru, em Fortaleza, que ele já tinha marcado umas 3 ou 4 vezes e não foi, aniversário de Mossoró e uma inauguração de uma casa de show em Caicó. Eu não podia de maneira nenhuma faltar. Aí no último show eu chamei, porque ele é um pilantra, eu vou chamar ele de pilantra para você ouvir. Chamei ele. Ele disse, mas aí contei a história toda. Aí ele foi, e aí eu, conversando com o Nelson Gonçalves, disse, olha, você é um pilantra descarado, fizemos verbalmente 5 shows por 40 mil, mas fazer coisa verbal com quem não tem palavra não tem validade alguma. Eu tenho um contrato assinado à razão de 17 mil cada show, 5 por 85, mas tem um outro a razão de 35, 5 por 175. Eu tenho 2 contratos aqui. Eu vou cumprir o primeiro contrato, que eu já lhe dei 100, não quero que você me devolva os 15 que está na sua mão, e eu não quero que venha nada da sua mão para mim, que vai me trazer um problema incrível, porque esses 15 se vier Nelson Gonçalves, porque o Nelson Gonçalves é um, Pinga também é um, mas Pinga trabalha com todo mundo, e o Nelson Gonçalves, nem todo mundo quer trabalhar com ele, porque Nelson Gonçalves é um pilantra. Isso eu dizendo a ele, e escutando o presidente do clube que estava inaugurado, ele gaguejava que não era brincadeira, entendeu? Um cidadão que para mim é uma das pessoas mais corretas que pode existir dentro da política, chamada Vital do Rego, que eu acho que você já ouviu falar nele. Sim. Foi candidato a prefeito em Campina Grande. Me procurou, Pinga, eu estou querendo que todo domingo venha um artista para um comício que eu vou fazer. No entanto, eu quero Nelson Gonçalves também. Eu digo, olha, na minha mão, doutor Vital, por favor, não peça, porque eu não quero nada com esse canalha. Ele disse, você vai fazer tudo para me trazer Nelson Gonçalves aqui. Aí Nelson Gonçalves estava fazendo com Ribamar Goreski, que era um empresário. Mandei o Ribamar oferecer o domingo para o doutor Vital do Rego. Ribamar foi, ofereceu a ele, ele disse, eu só contrato na mão do Pinga, procuro o Pinga, contrato na mão dele. Aí Ribamar me disse, olha, ele só quer contratar na sua mão. Eu perguntei, qual o preço do show? Ele disse, 5 mil. Eu digo, vá, diga, doutor Vital, olha, eu vou dizer ao doutor Vital que ele contrata na sua mão e que o preço é 5 mil, agora na minha mão vai ser 20 mil. Aí eu falei para o doutor Vital, ele disse, eu contrato na sua mão por 20 mil, mas na mão de ninguém eu contrato de maneira alguma, só na sua mão. Aí eu disse, olha, eu fiz a jura
E quando eu faço uma jura, eu não quero quebrar de jeito nenhum. É 20 mil. Agora, se você contratar com o Ribamar, ele vai lhe cobrar 5. Ele diz, eu quero pagar os 20 mil, eu quero que venha para o seu intermédio. Bom, isso é em primeira mão, né? Que a gente tá Agora aqui. eu disse, Ribamar, se esse pilantra não for, fique certo que começou a rir. Mas foi em tom de brincadeira, né? Aí eu mandei meu irmão Olha aí. pegar o Nelson Gonçalves em Maceió, e Nelson disse, você parece muito com o Pinga. Você é parente dele? Aí meu irmão disse, olha, eu já ouvi falar muito nele, muita gente diz isso, mas eu nem conheço. Bom. Aí eu falei para meu irmão, digo, depois que você terminar o show com ele, você traga ele aqui, que tem um bolo que ele gosta, eu vou mandar preparar um bolo, ele gosta muito de café, e eu vou dar o bolo para ele comer. Aí, conclusão, o Vital quis fazer a segunda-feira, que isso foi o domingo. Aí eu perguntei, Ribamar, o pilantra está, eu chamava logo de pilantra, está livre amanhã? Ribamar disse, está. Eu disse, quanto é que você faz no show? Bom, já está aqui 4 mil. Eu digo, fala com o doutor Vital, que você faz 4, está aí, não tem perigo dele não ir, o Ribamar faz 4 mil. Então eu quero na sua mão. Eu digo, bom, na minha mão é 16 mil, porque eu quero dizer este pilantra o que eu falei com ele há 2 anos atrás. Aí ele disse, eu pago 16 mil na sua mão. Bom, então eu falei com ele, você vai receber na minha mão. Passe por aqui que você vai receber na minha mão. Agora, traga o Nelson Gonçalves aqui, eu quero falar com ele. Aí quando chegou, que meu irmão chegou no meu apartamento, tocou a sirene, que eu abri, Nelson Gonçalves. Eu sabia que ele era seu parente. Parece muito, e ele me trouxe aqui, é meu irmão, mas ele ficou proibido de dizer que é meu irmão. E quero lhe dizer o seguinte, você lembra que eu disse que se alguém me procurar Nelson Gonçalves, eu faço, mas só faço ganhando 4 vezes mais do que ele? Não me esqueceu. Não, eu quero lhe dizer, lembrar o que eu disse naquele dia em Caicó. Agora eu preparei um bolo que você gosta e um cafezinho para você tomar. Primeiro você corta um pedaço do bolo para eu comer, para você não pensar que está envenenado, e eu vou comer para você comer. Ora, Pinga, deixa de brincadeira, rapaz, deixa de brincadeira. Você é um homem sério. Eu digo, sério eu sou, não sou pilantra igual a você. Aí eu estou falando isso e falei também para Loureiro Neto na Rádio Globo do Rio de Janeiro, que eu estou falando para você. E ele, na época, estava vivo, hoje ele já faleceu, que Deus tenha um bom lugar. Como cantor, ele e Agnaldo Timóteo. Agora, como homem, Agnaldo Timóteo, homem correto, e Nelson Gonçalves, um pilantra e mau caráter. O senhor está com novos projetos, né? Projetos agora, logo quando a gente chegou aqui, o senhor comentou a respeito de algumas ideias, né? O senhor me falou que tem... são 4 cantores, que projeto é esse? Eu tenho informação também que o senhor empresariou ou contratou um show de uma banda que ela canta, eu até assisti o vídeo, parecido com os Beatles. Oh yeah, tell you something, I think you'll understand when I say that something, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Isso aí é um assunto, mas eu queria esse projeto novo que o senhor está falando, que o senhor, quando eu cheguei aqui, o senhor já foi logo falando sobre esse projeto na região. Bom, eu trouxe essa banda aqui para Recife 2 vezes, fiz no Teatro Guararapes, nas quais 2 vezes lotou, mas não está dentro desse projeto não. Agora, dentro do projeto, é os anos 70 e Ricardo Braga. Estou tentando colocar o 5º, que é Vanderlei Cardoso, e provavelmente os Folhas. Esses dois últimos não estão certos não ainda. Mas os 4 que eu citei primeiro estão já confirmados. É no mês de abril do próximo ano, onde eu estou querendo levar também a Serra Talhada, e quero levar a Folgada em Caseira, onde pretendo contar com o seu apoio, como sempre contei, e com fé em Deus, em abril do próximo ano, eu quero fazer relembrando os anos 70. Com 4 artistas que na época dos anos 70 foram os artistas que estavam no top.
Bom, gente, eu estou conversando com o Pinga Promoções, o José Carlos Mendonça, mas é popularmente conhecido no Brasil inteiro e acreditações. A gente está fazendo aqui uma parte, conversando, tem alguns assuntos que saíram aqui que são de primeira mão. Mas eu espero ter outras oportunidades, para que não fique muito grande a nossa conversa, a gente tem outra oportunidade também de a gente tocar em outros assuntos e que o Pinga possa trazer mais informações para a gente sobre o seu trabalho durante todo esse tempo e dos novos projetos que não param, né, Pinga? Bom, eu quero ficar como Chacrinha, morrer no palco, como Tim Maia, morrer no palco, porque foi o que eu abracei e é o que eu gosto de fazer. E gosto de fazer e levar qualidade para o público, para que o público tenha condições de ver qualidade. Então, essa é a minha maior satisfação, é sair de um show e todo mundo dizer, para Recife, sem ninguém conhecer, tive um apoio muito grande de um grande amigo meu, chama-se Edinaldo Santos. Ele fez uma divulgação muito boa e lotamos o Teatro Guararapes. E quando o público saiu, disse, mas Pinga, é mesmo que está assistindo os Beatles. Eu digo, muito obrigado. Trouxe novamente, lotou novamente o teatro. E eu espero que qualquer evento que a gente leve para qualquer parte, o público saia satisfeito. Veja, Newton César, Silvio Brito, Ângelo Máximo, Ricardo Braga. Ricardo Braga, ele começou, quem primeiro fez turnê com ele fui eu, que todo mundo dizia que o Ricardo Braga era Roberto Carlos. Se o Paulo Sérgio estivesse vivo, eu ia incluir também o Paulo Sérgio, entendeu? Mas infelizmente ele se foi. Passando pelo Rio, vi tocando a música de Paulo Sérgio, por nome de Benzinho. Eu digo, peraí, Roberto Carlos? Porque em cima de Roberto Carlos, você pode procurar no Google essa música, Benzinho, em cima de Roberto Carlos. Aí comprei o compacto e coloquei na rádio, dando um prêmio a quem dissesse quem era. Todo mundo dizia que era Roberto Carlos. E o prêmio era 500 cruzeiros da época, que era muito dinheiro, ninguém acertava mesmo. E eu dei um prêmio alto que sabia que ninguém acertava, porque todo mundo dizia Roberto Carlos. E a música chama Benzinho. Benzinho, é seu meu coração. Não tem quem diga que não é Roberto Carlos. O maior jogador do Brasil hoje, na sua opinião, quem é? Do Brasil, em atividade no Brasil, todo mundo diz que é Neymar. Eu não gosto dele por causa da maneira dele ser. Mas eu, apesar de não ser do clube de meu coração, mas eu acho o Gabigol o jogador mais completo no momento do Brasil. O Gabigol. O cenário político brasileiro, como é que o senhor vê isso? Eu vejo que o Brasil tem um presidente que o povo está querendo. Agora, parte da imprensa não dá de maneira nenhuma a cobertura que ele merece. Porque, para mim, o Bolsonaro é um fenômeno. Ele tem aquela maneira dele ser, mas é uma maneira espontânea, e a maneira espontânea dele é uma maneira muito viva e muito brasileira. Ele é realmente o que o Brasil precisava. Você observa, vai ter uma linha de trem que sai do Pará até a Bahia, começa em faz Recife, passa por Praia do Forte e termina em Salvador. E já tem um sendo feita que parece-me que está saindo de Goiás para Ilhéus ou para Santos. Um negócio fenomenal. As autopistas sendo todas elas construídas, e o Brasil está passando um país de primeiro mundo, graças ao nosso presidente Jair Bolsonaro, que é um homem de caráter, um homem correto, um homem honesto e que ninguém nada de errado. Só parte da imprensa
que acha que ele está fazendo alguma coisa errada. Infelizmente, nem toda a imprensa, mas uma parte da imprensa acha que ele não está fazendo o correto. Eu tenho certeza que o Bolsonaro vai ser reeleito para a sorte nossa e do Brasil, porque o Brasil precisa que ele continue para que venha concretizar o sonho dele. O grande sonho dele é fazer de Manaus até Porto Alegre asfalto, indo via Porto Seguro e via Belém, e melhorar as estradas que o Brasil tem no momento que é pista para duplicar as pistas. Isso ele está fazendo também. Só não vê a imprensa que não quer, mas a imprensa que quer vai ver a coisa que Bolsonaro tem feito. TV Brasil. É a TV que o público deve assistir, porque tem muita coisa para se ver. Olha, eu vi um livro, é uma parte da biografia que me parece que alguém está escrevendo uma biografia ou iniciou a sua biografia. E teve uma passagem, eu vi, o senhor, junto com Roberto Carlos, conheceu Chico Xavier, não foi? Eu conheci Chico Xavier com Roberto Carlos em Uberaba. Aí Roberto disse, Pinga, eu vou falar com Chico Xavier, você quer ir? Eu digo, bora, vamos. Aí eu fui com ele. Chegando lá, eu vi uma foto de Jesus Cristo na parede, muito bonita. Eu desejei ter uma foto daquela. E fui apresentado a Chico Xavier por Roberto para fazer essa turnê. Fizemos Uberaba, Uberlândia, Itaiutaba, Itumbiara, Goiânia, terminei em Brasília. Aí, quando eu estou saindo, Chico Xavier chega para mim e diz, meu caro José Carlos Mendonça, me chamou pelo nome completo. Eu fui apresentado por Pinga. Eu tenho mais uma foto daquela e queria lhe presentear, você aceita? Eu fiquei nas nuvens. Eu digo, meu Deus, como é que pode? Eu desejei a foto, ele me chamou pelo nome e disse que tinha uma e queria me oferecer. A quem ele deveria oferecer? Por Roberto Carlos, não a mim. Aí eu digo, ô Chico, muito obrigado. Claro que eu vou aceitar. Aí eu ia pedir uma dedicatória, veja só, ao encontro que isso daí, eu não contei para ninguém da imprensa, você que está dando em primeira mão. Eu passei 15 anos sem falar isso para ninguém, nem para Roberto Carlos, que eu fui no mesmo carro com ele, voltando para o hotel, eu falei, levei a foto e não falei. Parece que eu fui proibido de falar durante 15 anos. Quando completou 15 anos, minha mãe disse, olha, aqui tem uma foto, você tem que colocar numa moldura, porque senão vai estragar. Já estava meio estragada, eu coloquei na moldura. Eu tenho ela estragada, mas guardada por minha irmã, porque eu sou muito relaxado, e minha irmã tem ela guardada em Salvador. Mas estragada mesmo, dentro da moldura. Isso foi no mês de fevereiro. Impressionante a memória, né? Lembra tudo, data, números. Eu não consigo lembrar, não tenho uma memória tão impressionante quanto essa. E é um dos fatos que se comentam a respeito. Tem muitas qualidades, muita gente, cada um tem um pouco de Pinga. Para eu falar e aparecer em televisão, eu sou a pior pessoa que pode existir. Porque eu sou uma pessoa que falo pouco, entendeu? E não sei me expressar em televisão. Você tem uma ideia, o Jô Soares ligou para mim umas 4 vezes e eu me negando aí. Até a produção dele era que ligava. Até que um dia ele mesmo ligou, ô Pinga, quem está falando é Jô Soares. Estou lhe convidando para você vir ao meu programa. Falando comigo, eu não posso lhe dizer não, de maneira alguma. A sua produção já entrou em contato comigo 3 vezes
E eu disse que não, porque eu não gosto de maneira nenhuma de estar aparecendo em televisão, porque eu sou uma pessoa ruim para aparecer em televisão. Estou atendendo aqui o seu pedido, que eu vi o sacrifício que você fez e eu não poderia deixar de lhe atender de Muito maneira obrigado. nenhuma. Para você, muito obrigado por ter vindo. Lhe agradeço muito o sacrifício que eu sei que você fez. Gosto tanto de Serra Talhada que eu quis levar Roberto Carlos em Serra Talhada. Dia 7 de setembro, que é um dia de festa, falei com o prefeito. Prefeito, eu não quero de maneira nenhuma lhe vender o show que o senhor não vai querer comprar. O custo do Roberto Carlos para mim, eu faço no estádio, o que faltar para os 25 mil você completa para trazer para a Serra Talhada. Ele não quis. Salgueiro, o prefeito quis, eu vendi em Salgueiro por 38 mil reais, que eu ia fazer bancando em Serra Talhada de qualquer maneira. Mas Salgueiro quis, eu pedi 38 e o prefeito deu. Aí eu levei para Salgueiro. Na verdade como a gente está aqui, 38 mil cruzeiros, né? 38 mil cruzeiros da época, sim, né? Sim. Ótimo. E eu disse ao prefeito, eu banco, se não der 25 mil, você completa os 25 mil e me dá toda a cobertura de hotel e tudo, e me dá o estádio sem nada me cobrar. E até 25 mil é meu. Faltou, você inteira, completa. Sobrou. Agora, o meu amigo Pinga, e encerrando aqui a nossa live, agradecer, meu amigo Pinga, obrigado. E parece que a gente já está tendo aqui o sinal que foi embora, né? Então, agradecer mesmo. Tá, muito obrigado.